Você sabia que em Sodoma as mulheres usavam vestidos tão transparentes que praticamente nada ficava escondido? E que nos rituais noturnos elas pintavam seus corpos com tinturas feitas de ouro líquido que brilhavam sob a luz da lua? Número 15. A cidade protegida por muralhas impossíveis de conquistar. Você consegue imaginar uma cidade cercada por muros tão impressionantes que nenhum exército ousava atacá-la? As muralhas de Sodoma eram uma obra-prima de engenharia. Um sistema duplo com mais de 10 metros de altura, equivalente a um prédio de 3 andares. Entre as duas muralhas, um corredor permitia que defensores se movimentassem protegidos. Ao se aproximar da cidade ao entardecer, visitantes viam o sol refletindo nos tijolos avermelhados, criando a impressão de que a cidade inteira estava em chamas. Os portões de madeira, reforçados com metal, eram tão pesados que precisavam de 6 homens para abri-los. Essa proteção extraordinária explica por que os habitantes se sentiam seguros para fazer o que bem entendessem. Quando você se sente completamente protegido, que limites morais você estaria disposto a ultrapassar? Número 13. O betume, que brotava da terra como água e valia mais que ouro. Em nenhum outro lugar do mundo, o solo literalmente expelia riqueza como em Sodoma. Os poços de betume eram tão abundantes que esta substância escura borbulhava naturalmente, do solo como pequenas fontes. Imagine caminhar pela região e ver poças pretas e brilhantes se formando espontaneamente. Caravanas inteiras viajavam meses apenas para comprar o betume de Sodoma. Os mercadores egípcios pagavam fortunas por essa substância que usavam para embalsamar múmias reais e calafetar barcos sagrados. Um único carregamento poderia comprar um palácio em qualquer cidade da região. Este recurso natural fez de Sodoma uma das cidades mais ricas do mundo antigo, mas também transformou seus habitantes. Como acontece quando riqueza vem fácil demais, o caráter foi corroído aos poucos. Será que a riqueza fácil sempre corrompe ou é possível prosperar sem perder a humanidade? Número 12. A destruição tão violenta que cientistas ainda encontram evidências. Parece coisa de filme apocalíptico, mas arqueólogos confirmam. Um evento catastrófico realmente aconteceu ali. Em 1993, escavações na região do Mar Morto revelaram camadas de cinzas e materiais derretidos que só poderiam ter sido causados por temperaturas extremamente altas, muito além do que qualquer tecnologia da época poderia produzir. O calor foi tão intenso que pedras foram derretidas como cera e a terra foi queimada a ponto de se tornar estéril por séculos. Testemunhas a quilômetros de distância descreveram o céu ficando vermelho como sangue, enquanto uma coluna de fumaça subia tão alto que parecia tocar as estrelas. Seja qual for a causa, meteorito, explosão vulcânica ou algo ainda mais misterioso, o evento foi tão traumático que deixou marcas não apenas nas rochas, mas na memória coletiva de dezenas de culturas ao redor do mundo. Número 11. As mulheres que usavam tanto ouro que seus ossos ficavam deformados. Em nenhum outro lugar do mundo antigo, as mulheres se adornavam de forma tão extrema. Esqueletos femininos descobertos têm deformações nos ossos do pescoço e tornozelos, marcas permanentes deixadas pelo peso constante de múltiplos colares e tornozeleiras de ouro usados desde a juventude. Ao caminhar pelas ruas de Sodoma, você ouviria o tinir constante das joias se chocando. O som era tão característico que podia-se identificar o status social de uma família apenas pelo volume do tilintar produzido por suas mulheres. Em dias de festival, o brilho combinado de todos esses adornos era tão intenso que fazia a noite parecer dia. Estas mulheres não eram apenas decorações luxuosas, exerciam poder real.
Diferente de outras cidades da época, em Sodoma, as mulheres podiam possuir propriedades, administrar negócios e até iniciar divórcios. Esta independência em comum provavelmente contribuiu para a visão de que Sodoma era um lugar de costumes invertidos. E ainda neste vídeo, você vai descobrir os segredos mais obscuros escondidos nos templos de Sodoma, as leis chocantes que regiam a cidade e o que realmente acontecia com os estrangeiros infelizes que caíam nas mãos de seus habitantes. Número 10. As vestimentas transparentes que deixavam todos os visitantes chocados. Em nenhum outro lugar do mundo antigo, a moda feminina era tão ousada. As mulheres de Sodoma usavam um tecido tão fino e translúcido que era possível enxergar a silhueta do corpo através dele. Este tecido exclusivo era ao mesmo tempo delicado como pétalas e forte o suficiente para sustentar o peso dos adornos de ouro. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, você veria mulheres vestidas em camadas desse tecido brilhante que refletia a luz como gotas de orvalho. Nas noites de festa, sob a lua cheia, essas vestes pareciam feitas de luz líquida. A técnica de tecelagem era tão sofisticada que o tecido podia passar por um anel, ocupando menos espaço que um lenço moderno. Os mercadores estrangeiros pagavam fortunas por pequenos pedaços desse tecido, que depois da destruição da cidade, nunca mais pôde ser reproduzido. Se você quer saber como essas roupas eram fabricadas, comente tecido nos comentários. Número 9. As festas que duravam semanas inteiras sem parar. Parece exagero, mas em Sodoma realmente existiam celebrações que começavam na lua nova e só terminavam na lua cheia. Durante esses períodos, a cidade inteira transformava-se em um gigantesco salão de festas a céu aberto, com música, dança e banquetes contínuos. As ruas eram decoradas com fitas coloridas e flores trazidas das montanhas. O som de harpas, tambores e flautas ecoava dia e noite, sem parar. Ao anoitecer, centenas de tochas transformavam a escuridão em um mar de luzes tremeluzentes. O cheiro de carnes assadas, pães frescos e especiarias raras preenchia o ar. O mais chocante destas festas era que, durante sua realização, todas as leis normais da cidade eram suspensas. As consequências desta liberdade temporária eram tão extremas que visitantes de outras cidades frequentemente fugiam horrorizados. Você acredita que toda a sociedade precisa de momentos de liberação? Ou existem limites que nunca deveriam ser cruzados? Número 8. Os templos, onde as mulheres conduziam rituais secretos. Você consegue imaginar um lugar onde mulheres comuns se transformavam em sacerdotisas poderosas quando a lua atingia o ponto mais alto no céu? Em Sodoma, os templos dedicados a Astarté, a deusa do amor e da fertilidade, eram espaços onde as mulheres exerciam um poder extraordinário. Estes templos tinham colunas altas, esculpidas em forma de árvores estilizadas. Os tetos eram abertos ao céu, permitindo que a luz da lua banhasse o altar central. As paredes internas eram decoradas com espelhos de metal polido que multiplicavam a luz das tochas. Quando a lua cheia iluminava a cidade, as mulheres mais respeitadas vestiam longas túnicas azuis bordadas com fios de prata e conduziam cerimônias que, segundo relatos da época, faziam a terra tremer. Escavações arqueológicas confirmaram a existência desses templos, com altares e estatuetas femininas em posições de poder. Estes rituais davam às mulheres uma influência social e religiosa sem paralelo em outras cidades da região. Mas será que o verdadeiro pecado aos olhos dos vizinhos era permitir que mulheres tivessem tanto poder? Número 7. O sistema de leis, que punia quem ajudava estrangeiros com a morte.
Em nenhum outro lugar do mundo antigo existia um código legal tão cruel contra a caridade. Enquanto a maioria das culturas antigas valorizava a hospitalidade como virtude sagrada, Sodoma transformou a crueldade contra estrangeiros em lei oficial. Imagine ser um viajante cansado, chegando aos portões de Sodoma após dias atravessando o deserto. A cidade parece um oásis de prosperidade, mas ao invés de ser recebido com a tradicional hospitalidade, você encontra olhares hostis e portas fechadas. Se algum morador ousasse lhe oferecer até mesmo um copo d'água sem cobrar, este seria açoitado em praça pública. As punições para quem desobedecesse estas leis eram brutais, desde flagelação pública até execução. Histórias contam de uma jovem chamada Peletit, que foi executada apenas por dar pão a um mendigo faminto. Ela foi coberta com mel e amarrada a um muro, onde morreu lentamente picada por insetos. Esta inversão completa do valor da compaixão revela algo profundamente perturbador sobre Sodoma. Uma sociedade que não apenas tolerava a crueldade, mas a institucionalizava. Quando uma sociedade começa a punir a bondade, quanto tempo leva até que perca completamente sua humanidade? Número 6. Os banquetes com alimentos que podiam ser preservados por anos. Parece impossível, mas os habitantes de Sodoma dominaram técnicas de conservação de alimentos que permitiam estocar comida por períodos impressionantes. O segredo estava no alto teor de sal do Mar Morto e no conhecimento avançado sobre fermentação. Nos grandes salões dos palácios, mesas enormes de cedro eram cobertas com pratos de cerâmica fina, carnes defumadas e seladas em betume, frutas conservadas em mel e sal, pães fermentados com ervas aromáticas, tudo disposto em arranjos elaborados. Os convidados reclinavam-se em divãs macios enquanto servos traziam taças de vinho envelhecido por décadas. O mais impressionante era que, durante estes festins, os anfitriões frequentemente serviam alimentos preservados durante o reinado de seus avós. Arqueólogos encontraram evidências destas técnicas avançadas em vasos selados, que continham restos de alimentos ainda identificáveis, séculos após terem sido armazenados. Essa capacidade de estocar comida permitiu que Sodoma sobrevivesse às secas que devastaram outras cidades, mas também alimentou uma cultura de excesso e desperdício. Em uma sociedade onde nunca se teme a fome, os limites naturais que moderam o comportamento humano desaparecem. E você ainda vai descobrir como os juízes de Sodoma transformaram a justiça em uma paródia cruel. Os rituais de sacrifício que aconteciam nos templos e as evidências científicas que explicam como uma cidade inteira foi reduzida a cinzas. Comente Justiça para descobrir mais sobre o sistema legal mais pervertido que já existiu. Número 5. O tratamento aos viajantes, que faria qualquer um fugir da cidade. Você consegue imaginar uma cidade onde hospedar viajantes era não apenas ilegal, mas onde estrangeiros eram tratados como presas em uma caçada? Em Sodoma, a chegada de forasteiros era motivo de celebração, mas não pelo que você imagina. Nas ruas da cidade, ao entardecer, sinos especiais soavam quando estrangeiros cruzavam os portões. Era um sinal para que todos soubessem que diversão estava chegando. Os viajantes, inicialmente impressionados com a beleza da cidade, logo percebiam estar em uma armadilha quando portas começavam a se fechar à sua frente. Papiros antigos registram como um dos jogos favoritos envolvia capturar os viajantes, amarrá-los em praça pública e forçá-los a dançar descalços sobre brasas, enquanto a multidão jogava pedras pequenas. O objetivo não era apenas torturar, mas degradar completamente o espírito da vítima.
O mais chocante é que existem evidências de que essas práticas não eram escondidas, mas celebradas abertamente como parte da cultura local. Uma sociedade inteira havia normalizado a crueldade e a transformado em entretenimento público. Como uma cultura inteira pode chegar a esse ponto? Número 4. O sistema judicial. Onde os criminosos julgavam os inocentes. Parece algo saído de um pesadelo, mas em Sodoma, a ideia de justiça havia sido completamente invertida. Os juízes eram escolhidos não por sua sabedoria ou integridade, mas por sua habilidade em distorcer a verdade e punir inocentes. No centro da cidade, o tribunal de Sodoma se erguia imponente com suas colunas de mármore vermelho. Seus muros, 5 juízes sentavam-se em tronos elevados, vestidos com togas pretas decoradas com símbolos em vermelho e ouro. O ar dentro do tribunal era sufocante, pesado com o cheiro de incenso excessivamente forte que deixava os acusados tontos. Um dos casos documentados conta a história de um mercador chamado Eleazar que, ao visitar a cidade, alimentou um mendigo faminto. Foi imediatamente preso e levado a julgamento. O juiz principal propôs um acordo. Eleazar poderia escolher entre pagar uma multa equivalente a toda a sua caravana de mercadorias ou ser julgado, o que todos sabiam significar tortura certa. Quando entregou seus bens, descobriu que o mendigo era, na verdade, um cúmplice dos juízes. Este sistema pervertido de justiça produzia sentenças que eram intencionalmente desproporcionais ao suposto crime, sempre beneficiando os poderosos. Em um mundo onde os guardiões da justiça são os maiores criminosos, existe alguma esperança para a sociedade. Número 3. Os sacrifícios humanos, realizados em tempos de crise. Em nenhum outro lugar, o desespero por continuar prosperando levou a extremos tão chocantes. Evidências arqueológicas sugerem que Sodoma recorria ao impensável durante tempos de crise. Quando a seca ameaçava ou quando tremores de terra sacudiam a região, os sacerdotes recorriam ao sacrifício humano. Ao centro da cidade, o grande templo tinha um piso inferior raramente visto por cidadãos comuns. Escadas em espiral desciam para uma câmara circular onde o ar era úmido e frio. Tochas de chama azulada, criadas com sais minerais do Mar Morto, iluminavam paredes cobertas por símbolos estranhos. No centro, um altar de pedra negra polida refletia a luz, com canais esculpidos nas laterais para direcionar o fluxo de sangue. Ossos encontrados em escavações confirmam o inimaginável. Análises revelaram marcas de corte precisas e evidências de exposição ao fogo. Mais perturbador ainda, a maioria das vítimas parece ter sido jovens entre 12 e 16 anos. Durante as cerimônias, tambores profundos pulsavam em um ritmo hipnótico que podia ser ouvido por toda a cidade. O horror destes rituais revela uma sociedade que havia cruzado todos os limites morais em sua busca por prosperidade contínua. Uma cultura disposta a sacrificar seus próprios jovens não pode mais reivindicar qualquer pretensão de humanidade. Número 2. A teoria científica, que finalmente explica a destruição total. Parece uma história mitológica, mas ciência moderna confirma. Um evento catastrófico realmente aconteceu naquela região, exatamente quando a Bíblia diz. Por séculos, a destruição de Sodoma e Gomorra foi considerada apenas uma parábola religiosa. Mas nas últimas décadas, evidências científicas surpreendentes começaram a validar aspectos-chave do relato bíblico. Nas escarpas próximas ao Mar Morto, arqueólogos descobriram uma camada de cinzas, carvão e materiais derretidos datados precisamente de 1700 a.C., coincidindo com a época estimada de Abraão. Mais impressionante, análises químicas dessas amostras revelaram algo extraordinário.
pequenas esferas de material extraterrestre e padrões de derretimento que só ocorrem em temperaturas impossíveis de alcançar com tecnologia da Idade do Bronze. Em 2008, uma equipe de cientistas propôs uma teoria que explicaria perfeitamente o que a Bíblia descreve. Um pequeno asteroide ou cometa explodiu sobre o Vale de Siddim, criando o que os cientistas chamam de explosão aérea. Similar ao evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908, mas muito mais poderoso. A onda de choque teria aplainado edificações em segundos, enquanto o calor intenso da explosão, literalmente mais quente que a superfície do Sol, teria incinerado tudo instantaneamente. Testemunhas distantes teriam visto uma coluna de fogo descendo do céu, seguida por uma explosão massiva e uma nuvem em forma de cogumelo subindo aos céus. Exatamente o que Abraão teria observado das montanhas, conforme descrito no Gênesis. A ciência moderna finalmente alcançou o antigo relato. Se acontecimentos que pareciam puramente mitológicos estão sendo validados pela ciência, quantas outras histórias antigas que descartamos como lendas podem conter núcleos de verdade? A história da esposa de Ló sendo transformada em estátua de sal ganha nova luz com a ciência moderna. O Vale de Siddim tem altas concentrações de sal no solo. Pessoas apanhadas na explosão teriam sido instantaneamente calcinadas, seus corpos literalmente encapsulados em cristais de sal devido ao calor extremo. Formações estranhas de sal são comuns até hoje ao redor do Mar Morto, algumas com formas vagamente humanas. O impacto cultural de Sodoma transcende a religião. Estas cidades se tornaram um símbolo universal de depravação moral e justiça divina tão poderoso que permeia praticamente todas as culturas do mundo. Na linguagem cotidiana, expressões como corrompido como Sodoma permanecem em uso mesmo entre pessoas que nunca leram os textos bíblicos originais. Talvez o legado mais significativo seja como um aviso sobre os perigos da arrogância moral. A história não trata apenas de comportamentos específicos, mas da atitude de uma sociedade que se colocou acima de qualquer lei moral, acreditando-se imune às consequências. No mundo moderno, com sua tecnologia avançada e riqueza sem precedentes, não é difícil ver paralelos inquietantes. Como Sodoma, nossas sociedades muitas vezes valorizam a riqueza sobre a compaixão, o prazer sobre a responsabilidade e o poder sobre a justiça. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um superchat e nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Clique no próximo vídeo para descobrir 15 fatos chocantes sobre a vida no Antigo Testamento. Você não vai acreditar como as pessoas realmente viviam